Bom dia, bom dia. Hoje é 21 de março de 2025 e eu estou passando aqui para meditar com vocês um pouco da palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus é o nosso alimento diário. É importante nós estarmos meditando sempre na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui o texto de Salmos, Salmo de número primeiro, né? Quero estar sempre aqui, que possível, estar trazendo uma palavra para compartilhar com vocês, tá certo? Salmo de número um e o verso de número primeiro. Quem não tem familiaridade, né, com a Bíblia, o livro dos Salmos, a gente lê da seguinte forma: Salmo de número, né, número primeiro e verso primeiro. É um livro de cânticos, né? E diferentemente dos outros demais livros, a gente diz assim, capítulo e versículo, né? O Salmo, eu aprendi assim, que a gente se refere ao Salmo como número e verso, e não como capítulo e versículo. Mas isso é detalhe, né? Tá certo? Número um e verso um. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse salmo, né? Salmo de número primeiro, ele, se você ler ele todo, né? Quero compartilhar aqui aos poucos com vocês, diariamente. Ele vai nos ensinar o segredo da felicidade. E o mundo vive em uma constante busca pela felicidade, né? Uns acham que a felicidade está nos prazeres, outros acham que a felicidade está em ambientes, em locais, né? Que coisas materiais podem lhe trazer felicidades. E muitos gastam sua vida inteira tentando conquistar coisas, né? Tentando satisfazer e, de certo modo, serem felizes, né? Mas a bondade, gente, que a palavra de Deus ela nos ensina o caminho certo da felicidade. O Salmo de número primeiro, ele tem a receita, uma receita do segredo da felicidade. E o verso primeiro, o salmista vai nos trazer um conselho. Ele diz que é bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que feliz. Jesus também vai falar sobre as bem-aventuranças lá no capítulo 5 de Mateus, né? E Jesus vai dizer as bem-aventuranças, bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, porque eles serão, herdarão o reino de Deus, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Enfim, mas o salmista está dizendo que é bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? E o que é o conselho do ímpio? A gente, quando está preocupado com determinada situação, né? A gente, quando está precisando de um conselho, a gente sempre gosta de conversar com alguém. Mas, às vezes, você compartilha das suas necessidades, né? Com pessoas que são ímpias. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não glorifica a Deus. O ímpio é aquele que não teme a Deus. O ímpio é aquele que não está preocupado com aquilo que as suas atitudes vai. Não, ele não está nem aí, né? Então o ímpio ele não teme a Deus. Isso é o ímpio. E muitas das vezes nas nossas carências, né, que a gente às vezes está carente de conversar, e aí às vezes você compartilha com alguém uma situação e aquela pessoa é o ímpio, né? E o ímpio ele sempre vai ter os conselhos. O ímpio, um dos conselhos da impiedade é dizer, faça aquilo que o teu coração está mandando. Isso é um conselho do ímpio.
porque nem sempre o nosso coração ele vai nos levar para bons caminhos, né? A Bíblia diz que é enganoso o coração do homem. Jeremias 17, 9, 10. A Escritura Sagrada vai nos falar. Então, o salmista está dizendo para nós não andar segundo o conselho dos ímpios. E o conselho dos ímpios, você já sabe qual é, tá certo? Então, é muito fácil você saber quem é o ímpio e quem não é o ímpio. É só você observar as obras deles, né? E você não escutar o conselho deles. E eu não gosto de escutar o conselho do ímpio. Porque o que é que o ímpio tem para me ensinar? Eu escuto conselhos de homens de Deus, mulheres de Deus, que têm temor a Deus, né? Que vive com honestidade, tá certo? Então, procure o conselho desses homens, tá certo? Cuidado com aqueles que você está seguindo. Hoje, com o advento da rede social, muitas pessoas estão se acendendo, se levantando, né? Se tornando influencers digitais, né? E compartilham suas rotinas e geram muitos seguidores, muitos discípulos até. Mas muitos desses influencers, eles são ímpios, né? E eles não têm uma boa conduta para nos ensinar. E nós devemos observar com sabedoria. Olha, eu não vou segundo esse conselho, né? Porque é um conselho do ímpio, tá certo? E isso tem gerado essa questão da influência, né? Tem moldado o caráter de muita gente, a vida de muita gente, né? Muitas pessoas estão aí moldando a sua vida pela vida das pessoas. E esses influencers, eles têm uma força muito grande de influenciar as pessoas a comprar os produtos que eles usam, a viver um estilo de vida que eles vivem. Mas você deve avaliar muito bem, tá certo? Então o conselho do ímpio ele vai te levar para a destruição, tá certo? Então tenha cuidado, porque no final o ímpio não vai sofrer as consequências por você, tá certo? Você é quem vai sofrer as consequências da sua conduta. E a outra coisa que ele diz, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou na roda dos escarnecedores. Gente, com o passar do tempo, eu deixei de andar em alguns ambientes. Eu passei a ser mais seletivo. Porque tem ambientes que a gente anda que não convém, né, gente? Tá certo? Ambientes que você vai, que naqueles ambientes se fala muito de zombaria, se fala muito de imoralidades, conteúdos, né, de coisas imorais, né, que, que não vai com a ética da gente. Então, o ideal é você deixar de frequentar esses ambientes, né, que é a roda dos zombadores, a roda dos escarnecedores. Né. Tem aquele grupo de pessoas que se reúne, né, numa calçada e às vezes fica só olhando quem está passando. E ali é só escarnecendo, falando mal. E esses ambientes, a gente evita, tá certo? Porque isso não faz bem pra gente, tá bom? Algumas, algumas reuniões não são legais para a gente participar. Então o salmista está orientando isso. Primeiro, você não andar no conselho do ímpio. Segundo, você se afastar. É necessário que a gente se afaste de algumas amizades, sim, com certeza. Existem ambientes que não merecem a nossa presença, tá certo? Se você puder evitar eles, evite, tá bom? Então esse é o primeiro versículo do Salmo 1, que nos ensina um dos segredos
da felicidade, tá certo? E quando for possível, eu estarei compartilhando novamente a sequência, né, do versículo 2 e o versículo 3, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, procure viver uma vida de santidade, uma vida íntegra e reta na presença do Senhor, sempre temendo a Deus. E cuidado com as referências, né? A gente tende muito a tomar algumas pessoas como referência. Que a sua referência seja um bom líder espiritual, né? E principalmente a palavra de Deus. Um bom líder espiritual está de acordo com a palavra de Deus. Bom dia e que Deus abençoe a sua vida.